Hey guys, welcome to Biz. Eu sou a Luísa Cardoso, your English teacher, e hoje a gente vai ver 7 erros que acabamos cometendo quando queremos traduzir do português para o inglês, que aí, gente, às vezes não dá certo. Não tem problema nenhum a gente usar o português, nossa língua materna, para o aprendizado do inglês, mas tem vezes que não vai funcionar. Então vamos começar. Guys, o primeiro erro que eu vejo muitos alunos cometendo é quando vai falar a idade, em português a gente fala, eu tenho 27 anos. E aí a gente aprende que o verbo have é o verbo ter. Só que toda vez que a gente fala de idade, a gente não pode falar I have 27 years old. Fica errado. Então a gente tem que usar o famoso verbo to be. Então aqui é I am 27 years old. Name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. Você também pode falar I am 27 ou I am 27 years old. Só não pode falar I am 27 years, que aí fica gramaticalmente errado, ok? O segundo erro que a gente acaba cometendo é fazer duas negativas. Por exemplo, quando a gente quer falar eu não sei nada, né? Em português a gente fala assim, mas tá gramaticalmente errado. E traduz isso para o inglês. Fala I don't know nothing. Então fica errado, porque a gente tá usando don't e o nothing, que é nada. Então, ou você fala I know nothing, só consigo lembrar do Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Ou você pode falar I don't know anything. Então, você tem essas duas opções, tá bom? Então, I don't know anything or I know nothing. Se você fala I don't know nothing, guys, duas negativas, vira uma positiva, como se você soubesse de tudo, e não é isso que você quer dizer. Então, gente, o terceiro erro é quando a gente fala I live in United States ou I live in US. Porque, gente, na nossa cabeça tá perfeito, né? Mas é um detalhezinho, que com os Estados Unidos a gente tem que usar o artigo the. I live in the United States, I am from the United States. Yep, every Margaritaville in the United States. Então a gente sempre tem que usar o artigo the antes dele, tá bom? E antes de the United Kingdom também. Agora os outros, gente, por exemplo, assim, Mexico, Brazil, China, I don't know. Você não precisa usar o artigo, tá? Então a gente usa the United Kingdom and the United States. E eu acho que tem mais um outro que eu esqueci agora. Guys, o quarto erro é quando a gente fala how do you call this in English, né? Como você chama isso em inglês. Isso em português a gente fala chamar, né? Mas em inglês não faz sentido. A gente precisa usar o verbo say. How do you say this in English? How do you say in English when... Mesmo que em português a gente fala chamar, como você chama isso em inglês, isso em qualquer língua, tá errado se você fala isso em inglês, tá bom? O correto é o verbo say, porque o call em inglês é somente ligar, então não vai fazer sentido a sua frase. Guys, o quinto erro é quando a gente fala assim em português, nossa, tem muitas pessoas aqui, e novamente relacionado com o verbo have, então a gente quer falar have many people here, só que está errado, porque tudo que é relacionado a haver, a existir, a gente tem que usar o verbo there is para a gente vai usar o there is para singular e o there are para plural. Então o correto é dizer há muitas pessoas aqui, there are many people here. Wow, there are so many people here. Então a gente não vai usar o have. Lembrando, gente, que esses erros aqui a pessoa vai te entender. Eu tô explicando para vocês gramaticalmente, tá? Mas igual eu sempre falo, não tenham medo de errar, de se arriscar, e aí é com os erros que a gente vai aprendendo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para você, e já ativa o sininho também, para toda vez que a gente postar, toda quarta às 11 horas, você vai receber a notificação e aí vai ficar por dentro de tudo. Guys, o sexto erro muito comum é quando a gente fala assim, do you like chocolate? Yes, I like, né? Sim, eu gosto. Faz todo sentido do mundo em português, só que em inglês não. Porque em inglês, gente, eu preciso de sujeito, eu preciso de falar o que eu gosto. Porque assim, em português existe o sujeito oculto. Se eu falo assim, eu gosto de chocolate, eu sei que é eu, pela conjugação do verbo gosto. Só que em inglês a gente só conjuga com wish e it, o resto dos verbos fica tudo igual no simple present. Então eu tenho que falar do que é. Então I like it. Eu gosto do quê? Do chocolate. I like it. Então não posso esquecer disso, tá bom? I like it.
Vejo muitos alunos errando isso, só falar I like, em outros verbos também, tá? Então a gente sempre precisa falar o que é. Guys, o 7º erro é não usar o ing depois de preposição. Como assim? Que a gente aprende lá no começo, present continuous, né? O presente contínuo que tem que usar o ing e a gente acha que é só pra isso, coisas que estão acontecendo agora. Só que é muito além disso, tá, gente? A gente vai ver isso depois também. Mas um erro comum, por exemplo, é falar obrigado por me ajudar. Thanks for help. Faz sentido, né? De novo, olha aí, a tradução do português para o inglês faz todo sentido do mundo, gente, mas engana a gente. Por quê? Depois de preposições, eu sempre tenho que usar o ing. Então, o certo é dizer thanks for helping me. Não posso falar thanks for help. Thanks for helping me. Guys, então me conta nos comentários se você cometeu alguns desses erros. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com a gente. Não se esqueça também de compartilhar com mais pessoas, porque isso ajuda muito a gente aqui, que faz com tanto carinho para vocês. Bye, bye!